tem um exemplo que eu gosto muito, que é sobre uma artista que se chama Amanda Beggs. Amanda Beggs é uma mulher, uma artista, ela faleceu em 2022 e ela era uma mulher não binária e uma pessoa não verbal. Amanda Beggs, ela era uma defensora do autismo e da neurodiversidade e ela costumava dizer que quando as pessoas se relacionavam com ela, observavam o que ela fazia, como ela interagia com o mundo, era muito comum que as pessoas dissessem que ela estaria sempre viajando, sempre fora da realidade, em outro mundo. Quando a Amanda interagia com o ambiente dela, com as coisas que ela percebia, com as coisas que ela sentia, as pessoas diziam: você está viajando, você está fora da realidade. Agora, quando a Amanda interagia como as pessoas esperavam que ela interagisse, ou seja, quando ela usava uma linguagem falada, quando ela usava um programa de computador para traduzir o que ela queria expressar, quando ela se comunicava com os códigos, né, da linguagem, do jeito que as pessoas esperavam, as pessoas costumavam dizer: ah, agora sim você está interagindo com o mundo, agora sim você está se relacionando. Quando a Amanda experimentava as texturas, o ambiente, os toques, os gestos, quando ela se permitia conduzir pelo meio, pela ecologia do que a tocava, as pessoas a julgavam como menos real, como menos pessoa. Quando a Amanda se rendia à lógica das pessoas, a lógica, o padrão como as pessoas esperavam, então olhavam para ela e diziam: ah, agora sim você é uma pessoa real. Bom, quem é Rodolfo? Eu sou Rodolfo, eu tenho 38 anos, sou pai de uma menina de 3, a Tainá, que acabou de fugir com a mãe dela aqui pra gente conseguir tá gravando essa conversa. Eu sou casado com Maria Cláudia Reginato, que é minha parceira de dança, de produções, de arte, de vida, enfim. Bom, eu sou formado em Educação Física, sou formado em Artes Visuais, fiz Gestão Cultural, tenho mestrado em Teatro, estou terminando o doutorado em Artes Cênicas e esse trajeto todo acadêmico acontece simultaneamente ao trajeto artístico. Eu dancei e produzi a vida toda uma companhia de dança que se chama Grão, a Grão Companhia de Dança, que é dirigida pelos bailarinos Lidiane Merich e Gabriel Ferreira, aqui de Florianópolis. Tenho alguns trabalhos também junto com a minha parceira. A gente já circulou por dezenas de estados no Brasil através de políticas públicas de financiamento à cultura. Essa pesquisa artística, essa pesquisa prática, né, tanto docente, dando aula, coreografando, produzindo, dançando, ela é paralela à trajetória acadêmica, ela é quem embasa a trajetória acadêmica, e onde eu estou agora terminando, né, essa pesquisa de doutorado que contribui para o campo de alguma forma, problematizando, né, o que é a dança, o que é condução, o que é proposição, como isso está sendo atravessado hoje em dia. A gente publicou recentemente um livro que se chama Contemporaneidades nas Danças de Salão, eu e o Luiz Gabriel Vasconcelos, que é um bailarino e pesquisador aqui de Florianópolis também da Grão. E nesse livro a gente reuniu alguns artistas e alguns pesquisadores de todo o Brasil para trazerem um pouco suas perspectivas contemporâneas sobre o dançar em parceria, questões de raça, de gênero, de classe, questões filosóficas, questões, enfim, que refletem um pouco do campo e do que está sendo discutido
É um livro pequeno, ele tem disponível online nas nossas redes e ele faz um pouquinho desse apanhado, muitas pessoas mais caberiam. Na minha dissertação de mestrado eu faço um pouco desse levantamento do campo da dança de salão, sobre quem está produzindo conhecimento científico sobre a dança, e são dezenas e dezenas de pessoas, é muita gente, a gente não tem acesso, não fica sabendo. O livro teve um pouco essa vontade, né, de reunir essas pessoas e tá perguntando para elas, e aí, o que seriam as danças de salão na contemporaneidade? Eu faço a gestão de uma rede no Instagram que se chama Mais Que Dançar. Lá você encontra o livro, você encontra um pouco sobre a pesquisa, você encontra um pouco desses, né, descendo a timeline dessas conversas que foram tendo, principalmente ali durante a pandemia, quando se aproximou, né, as pessoas se aproximaram virtualmente, né? Época em que teve muito debate sobre dança, sobre assédio na dança de salão, sobre o que é condução, sobre o que é dançar, o que mais pode ser a dança de salão, o que não mais pode ser a dança de salão, que a dança de salão não pode mais aceitar, enfim. Isso tudo tá lá compartilhado. E essa é um pouco da minha trajetória. Eu tento me debruçar sobre essa ideia de condução e proposição nas danças de salão, problematizar como ela se torna um campo de curanderia coletiva, dependendo de como você trabalha isso dentro da prática, como você trabalha isso dentro da pedagogia. E, enfim, ano que vem eu devo estar publicando aí o resultado final disso, alguns outros artigos, vídeos como esse, entrevistas, enfim. Esse é um pouquinho da minha trajetória. Eu acho que essa é a pergunta principal, né? O que é condução? Tem muitas formas de se abordar isso. Nenhuma resposta que eu der, ela visa encerrar o assunto, e isso é justamente o mais importante. Mas antes de falar o que importa, o que mais importa a gente falar sobre condução, é preciso também dizer o que pode estar muito errado em se falar sobre condução. Quando a gente fala que condução é uma técnica, condução é pergunta e resposta, condução é uma representação de um papel de condutor e conduzida, mesmo trocando conduzida e condutor, quando eu relego condução a essa noção de agência, de controle, de sujeito, eu te conduzo, eu te faço fazer tal coisa, que é uma das possíveis definições da palavra de condução. Essa é uma noção muito pequena, muito ruim sobre a ideia de condução. Lá atrás, quando a palavra surge, né, no latim, condução implica na ideia de mover com, de mover a partir de mover em conjunto com outra pessoa, de movimento em conjunto. Quando a gente vai para a condução, por exemplo, dentro da perspectiva da física, né, condução térmica, condução elétrica, condução é sempre a passagem de energia entre o corpo e outro de forma espontânea. Quando a gente vai para a condução na botânica, a planta, a condução da seiva pela planta, ela depende de fatores ambientais, climáticos, depende dos rizomas, da simbiose com outros organismos presentes. Uma das formas que a gente pode responder essa pergunta, então, seria: condução é algo que me pertence ou algo que se refere à relação? A ecologia da relação. Quando a gente olha para a condução, por exemplo, a partir da perspectiva de um fenômeno, como em condução elétrica, como em condução da seiva, como na definição de condução, eu vou de condução, eu vou de ônibus, né? Eu não levo ônibus, eu vou de ônibus. A gente tem uma perspectiva para além do humano, para além da pessoa que está propondo algum movimento dentro da relação. Condução é uma ideia que remete a uma
poética da relação. A gente se beneficia da condução. Condução é uma força relacional, onde estão envolvidos, onde participam forças do ambiente, perspectivas, contextos, tendências, forças físicas, peso, contrapeso, a textura do chão, o clima, a música, as proposições que são descobertas com o par, entre você e o par, a partir das outras existências que estão participando. Se a gente pega, por exemplo, o nosso intestino, né? O intestino hoje ele tem sido considerado o segundo cérebro do corpo humano. O intestino ele manda 7 impulsos nervosos para o cérebro, enquanto o cérebro manda apenas 1. O que você comeu naquele dia talvez influencie mais a sua dança do que uma decisão breve por um instante. Só de micro-organismos vivos dentro do corpo, a gente acredita que são cerca de 9 trilhões a mais do que células. Então a gente pode ter 30 e poucas trilhões de células, mas a gente tem 39 trilhões de micro-organismos vivos participando do que a gente chama de corpo. Então o corpo ele não é possível de ser reduzido às suas células, à consciência. De fato, quando a consciência entra em jogo, já aconteceu muita coisa. Você já sentiu um arrepio, você já sentiu a proposição que o corpo do seu par trouxe, você já sentiu a proposição que o ambiente trouxe. Há muita coisa em jogo quando a gente fala em condução, e a maioria delas não são passíveis de serem reduzidos a uma pessoa. Então, quando a gente fala que condução é um jogo de pergunta e resposta, uma técnica, a gente está sendo muito simplório sobre essa ideia, para não dizer que a gente está errando o alvo. A poética da relação é algo no qual a gente se beneficia. A relação é algo do qual a gente participa. Não tem como dizer que a condução pertence a mim e não a você, muito menos a nós e não ao ambiente, muito menos a nós e o ambiente e não as outras existências participando. Um leve ajuste, uma mudança na altura do salto, uma roupa, a música, tudo isso faz parte de uma força de condução que traz proposições para a relação. Não há como dizer que condução é algo que a gente possa controlar. Existe uma autonomia na ideia de condução que não tem nada a ver com a ideia de humano. Quando eu falo em autonomia da condução, a gente precisa lembrar que nossas decisões, por um instante, né, o caminho que eu decido tomar, ele é sempre situado no mundo. Eu estou dentro do mundo, eu estou dentro da relação, eu estou em relação com o meu par e com a ecologia da prática na qual eu participo. As minhas decisões, os meus movimentos, as minhas proposições, elas são sempre situadas. Então, condução é esse plano da relação, essa força poética da relação que contribui para que uma dança aconteça. Que contribui para que uma dança não saia sempre da forma com que eu espero. A dança de salão, as danças de salão, as danças de salões, as danças de fora dos salões, porque as danças começam fora dos salões, né? Elas começam muito antes do salão. Elas são sempre envolvidas em contextos, em forças, em relações biopsicossociais e etc. Quando eu tomo uma decisão de forma situada, pressionada pelo ambiente. Isso é a força da condução, isso é a poética da relação. Quando eu falo que condução é autônoma, eu falo justamente sobre um toque ressoar
na outra pessoa, na relação, de uma forma sempre distinta do que eu sou capaz de prever. Nós nunca somos capazes de alcançar a totalidade de uma relação, a totalidade de um outro corpo, o que a outra pessoa está sentindo. Muitas pessoas acreditam que o que o seu par está fazendo depende exclusivamente do que você faz. Muito pelo contrário, o que um par está fazendo depende muito mais do que o seu par está sentindo com relação a toda uma ecologia. A gente troca proposições, sim, mas a decisão é da outra pessoa. A proposição também é da outra pessoa. Alguns estudos, por exemplo, apontam como a consciência é atrasada em relação ao ambiente, em relação à resposta do corpo. As partes do corpo, as relações dos corpos estão respondendo de forma autônoma muito antes de uma consciência sobre o que realmente estava acontecendo. Por que um mesmo toque às vezes causa arrepio, em outro momento causa repulsa? Por que um coração palpita com uma música e no outro dia te agonia? Existem alguns exercícios que eu gosto muito em aula. Um deles tem a ver com formar duplas. Essas duplas vão trocar toques, né, entre os parceiros, as parceiras. E eu vou colocando em jogo, por exemplo, algumas palavras-chave. Amor, ódio, posse, aconchego, força, dor, etc. Durante uma parte do exercício, uma pessoa tem que, através do toque, passar essa informação, esse conteúdo para outra pessoa. Depois a outra pessoa tem que dizer o que ela sentiu, ou qual palavra ela usaria para representar. De repente, os alunos começam a perceber que um toque que ele tentou passar a ideia de carinho foi recebido pela pessoa como dor, como desconforto, como agonia, como medo. De repente, um toque que ela imaginou que ia ser bom ressoa no outro corpo de modo ruim, de forma diversa. Palavras que o senso comum traria pra gente, né? Ou que a dança no senso comum traria pra gente como se fosse uma coisa muito clara, de repente, na relação é expressa de outra forma. Quando a gente faz, por exemplo, esses exercícios, a gente começa a ter noção de como o toque carrega muito mais informação do que a gente é capaz de prever ou supor, ou como a gente não é capaz de alcançar a totalidade da outra pessoa. O par, a pessoa que dança com você, ela é sempre muito mais, ela sempre pode muito mais do que ela é ou do que ela está fazendo. E ela é sempre muito menos do que você é capaz de alcançar, muito, muito menos do que você é capaz de controlar. A relação em condução, a poética, essa força poética da relação é sempre muito além do que você é capaz de entender, tomar consciência, compreender o que está acontecendo. A gente só tem a se beneficiar da relação, da força de condução. A gente pode sim desenvolver técnicas que nos ajudem a contribuir nesse sentido. Muitos profissionais, por exemplo, trabalham com educação somática, trabalham com outras metodologias dentro da sua aula que contribuem para se aproveitar disso, para se aproveitar das sensações, dos sentimentos, das emoções, do que o corpo está propondo, do que a outra pessoa está propondo. Por muito tempo a gente ouviu pessoas dizendo: o seu par está te atrapalhando, né? Principalmente as mulheres. Você está me atrapalhando, você está dançando sozinha, você está louca. E em que momento você não escutou o que a outra pessoa está propondo? Ou pior ainda, em que momento você não escutou o que a relação está propondo? Então, por um longo período dentro da história, com H maiúsculo da dança de salão, a gente relegou a força poética da relação ao papel do homem. O homem é o condutor, ele provém, ele é o provedor, ele é a pessoa que conduz. E relegou
a mulher a ideia de que ela não pensa, ela só sente. Ou melhor, ela não sente, ela só responde, complementa, enfeita. Então, quando eu falo que condução é uma força poética e que ela tem certa autonomia, eu falo que essa força poética está localizada na relação, e eu falo que ela tem autonomia justamente porque ela não é uma força da qual você pode controlar. Você participa, ela é ativa, você decide dentro da relação, mas você decide em relação, com muitas relações. Essa é a pergunta que surge, né? Então, o que é proposição? Eu gosto de dizer de resumir, que proposição é sempre uma oferta da relação. Uma coisa que ajuda também a entender a ideia de condução, mas principalmente a ideia de proposição que a gente está conversando agora, nada começa do nada, né? Não existe a dança ela não começa quando a música toca. A dança não começa quando você se abraça. A dança já começou muito antes, nas roupas que você decidiu, no como você foi até o baile, no que participou do seu dia, no que dura no seu corpo de memórias. O que dura no seu corpo influencia a dança com seu par muito mais do que uma música, em alguns momentos. Então, quando a gente fala que proposição é uma oferta da relação, a gente está dizendo que a gente não consegue localizar o início da proposição. Então, você pode ter proposto um passo ao lado, mas essa proposição não começou na sua decisão de tomar o passo ao lado. Se o passo ao lado aconteceu, parte dessa proposição já era inclusive do seu par. Se o seu par não estivesse propondo dar um passo ao lado, talvez esse passo tivesse saído para o outro lado, um para cada lado, não tivesse acontecido. Várias proposições estão acontecendo simultaneamente e ao mesmo tempo. De fato, a gente é sempre dançado por proposições. Eu posso te girar, eu posso me girar, eu posso ser girado por você, a gente pode se girar ao mesmo tempo, a gente pode tentar se girar e não dar certo, a gente pode pensar em girar e acabar deslocando. E tudo isso ao mesmo tempo, no mesmo instante, no mesmo momento de decisão. A pergunta deveria ser: se seu par também está propondo, por que só as proposições que partem da sua decisão importam? Por que as proposições do seu par não importaram ao longo do tempo? Mesmo na dança de salão mais clássica, mais tradicional, onde se tem a fantasia de que depende de que uma pessoa proponha e a outra escuta, onde se tem a fantasia que o homem tem que ocupar o lugar de proponente, né, e a mulher ocupar o lugar de escuta, mesmo nesse lugar o seu par já estava propondo há muito tempo. De fato, você só conseguiu dançar a partir das proposições com que o seu par estava validando. A pergunta é: por que a gente não se permite ser dançado mais por proposições? Ao invés de discutir quem conduz, a gente deveria discutir por que não estamos todos e todas sendo conduzidos e conduzidas. De fato, a proposição é uma oferta porque ela está sempre se aproveitando da relação. Ou seja, é essa força poética da relação, é esse plano de condução que traz para a relação de duas pessoas dançando uma proposição. Uma dança de salão pode ser sozinha, pode ser a dois, pode ser em grupo, justamente por isso. A gente lida com muitas proposições ao mesmo tempo. O que a gente simplesmente fez ao longo da história é excluir. Quando eu falei lá atrás que diziam para Amanda Beggs que ela não estava se relacionando quando ela interagia com o mundo, é justamente sobre isso. Quando a gente olha para um par e fala: você está louca, você está possuída, você está dançando sozinha, na verdade a gente deveria falar: eu não estou te escutando, eu não estou
validando as suas proposições, eu não estou permitindo com que essa dança seja realmente a dois, a duas, ou mais do que isso, seja relacional, seja ecologicamente relacional. Quando a gente fala que proposição é uma oferta da relação, a gente fala que tudo que está nos dançando naquele momento traz proposições em jogo. Quando você está caminhando numa trilha e de repente você vê um riacho e aquele riacho tem algumas pedras e você localiza naquelas pedras a possibilidade de atravessar como se fosse uma ponte, aonde surgiu essa ideia? Em você, nas pedras, no riacho, no momento, na relação? Quando a gente percebe o nosso par em equilíbrio e uma perna solta de um jeito que eu consigo propor um boleio, aonde começou o boleio? No seu par, em mim, na relação, na música, nas técnicas que a gente aprendeu para contemplar e fabular sobre aquilo. Quando um artista pinta uma tela em branco, começa nele, começa na tela, começa na paisagem que ele está contemplando, começa no ambiente, começa no que ele almoçou durante aquele dia. Não é possível localizar nem o início da proposição, muito menos o que está em relação e condução. Parte de tudo que está sendo proposto quando a gente dança é excluído, senão seria muita coisa para a gente lidar. Se tudo que está sendo proposto nesse momento para mim, a luz, o tema, a discussão, o meu computador, o sofá, se eu tivesse que realmente considerar tudo, talvez eu ficasse louco, porque é muita coisa. Mas isso não quer dizer que tudo isso não participa. Quando você propõe um giro, não quer dizer que o seu par não estava propondo o giro. A pergunta é, por que no discurso sobre o dançar em parceria, você exclui isso? Exclui o jeito com que a pessoa quer dançar, a forma com que ela quer propor, o caminho que ela quer tomar, ou pior, as coisas que elas estão propondo. Ninguém consegue dançar se não se aproveitar das proposições que nascem na relação e na outra pessoa. A pergunta é, por que essas proposições têm sido excluídas quando a gente fala em dança de salão, quando a gente ensina sobre condução, quando a gente reduz condução a perguntas e respostas, e quando a gente reduz proposições à arquitetura de uma lógica, de uma pessoa dentro da relação, como se ela fosse muito mais do que tudo que está em relação, a gente está fazendo a mesma coisa que se faz com as pessoas autistas ao dizer que elas estão fora da realidade, que elas estão viajando. A gente está reduzindo tudo que anima e se anima dentro do dançar em par. Sim, a ideia é que nós somos dançados por proposições. Tem muita coisa sempre na relação já propondo. A gente corta, a gente percebe por um instante a possibilidade do giro, mas essa possibilidade do giro já está em proposição. Pode ter partido da outra pessoa, pode ter partido de uma decisão da outra pessoa. É sempre proposição sobre proposição. Decisão sobre decisão. A gente fragmenta isso, talvez até por facilidade, talvez por preguiça em complexificar o que é duas pessoas dançando, mas de fato as duas pessoas estão sempre propondo, o ambiente está sendo propondo, a gente está sempre sendo dançado por proposições. Eu tive uma aluna durante um exercício, era uma aula de Zuki, e a gente estava explorando justamente as proposições que a coluna de cada pessoa trazia para dentro da aula. Como aquela coluna gostava de se mover, se movia, se percebia, se sentia, como que a gente podia perceber aquilo distintamente em cada par, sem a obrigação, por exemplo, que uma aula de Zuki, ou que dançar Zuki seja obrigado a fazer cambrê, fazer movimentos de coluna. É preciso pensar que nem todo mundo quer, nem todo mundo gosta, nem todo mundo pode, mas a gente exclui uma série de pessoas porque a gente define que para dançar Zuki tem que ter movimentos de coluna. Durante um momento na aula,
todos explorando a coluna de todos e de todas dentro da sala, uma aluna levanta a mão, enfim, durante a roda e comenta: ah, é uma pena porque é tão gostoso propor coisas com relação ao par, a coluna do par, só que se a gente tenta fazer isso num baile, os homens ficam loucos com a gente, não querem mais dançar, xingam, reclamam, etc. Nesse instante, um outro aluno, homem, levanta a mão e fala: eu não tenho problema nenhum com problemas com movimentos de coluna, desde que não façam em mim, porque isso é coisa de mulher. Em que momento a gente definiu que mexer a coluna ou não mexer a coluna era uma coisa de mulher, ou pior, uma obrigação das mulheres? Porque a gente define que no Zuki isso é uma obrigação das mulheres, quando o homem quer. Mas e quando essa coluna está propondo? Como essa coluna está propondo? Como ela faz? A gente se aproveita de como ela faz. A gente não desenha o como ela irá fazer. Isso que esse aluno trouxe, que é bem recorrente, né, e vale para tudo, se fosse assim, né, nós homens não faríamos massagem, não lutaríamos judô, não andaríamos, não nos mexeríamos. Existem culturas, existem povos africanos, por exemplo, que esse movimento da coluna é culturalmente de uma forma totalmente diferente. Talvez aqui no sul, onde eu moro, ou no Brasil, isso se enrijeceu de tal forma que excluiu essa possibilidade de pessoas que se identificam como homem. O que essa aluna trouxe foi: por que eu não posso propor? Ou de fato, se eu estou propondo, ou de fato, como propor, ou de fato, como permitir que essa dança vá além do que simplesmente a decisão pautada em uma única pessoa dessa relação. Isso torna a dança mais complexa? Isso torna mais complexo ensinar? Sim e não, porque você vai ensinar isso da mesma forma, você vai dar aula do mesmo jeito, você vai possibilitar mais caminhos para o seu aluno. Se ele quer chegar daqui até ali sem passar por todas as possibilidades, ele pode. Você, como professor, deveria permitir ou possibilitar que ele escolhesse e que ele conhecesse outras possibilidades? Eu acredito que sim. Existe sempre muita possibilidade no corpo. A gente nunca vai entender tudo que pode um corpo, tudo que alcança um corpo. Mas a gente tem um conjunto de regras, um conjunto de acordos, um conjunto de normas que reduz a riqueza dessa dança. Uma dança é sempre colorida, mas a gente transforma ela, tira cores dela, a gente tira possibilidades dela, a gente cerceia ela. E isso exclui toda uma série de pessoas que gostariam de dançar. Sem ter que assumir um papel, na dança, um papel de gênero, um papel musical, sem ter que representar aquela dança. De fato, as danças de salões, elas são tão diversas e acontecem de formas tão distintas que é preciso muita preguiça para você olhar e dizer: não, essas pessoas todas dançam iguais, dançam do mesmo jeito, estão propondo as mesmas coisas. Talvez isso só não seja mais rico porque a gente não aceita algumas possibilidades. Mas justamente dançar em relação, dançar em par, é descobrir essas possibilidades. A vida é colorida, a vida é em movimento e ela está sempre se diversificando. A pergunta é: por que não? Se você quer falar sobre proposição, sobre propor algo dentro da dança, por que não? Condução é um plano, é uma força da relação. Proposição é uma oferta dentro dessa relação acontecendo. Bom, para finalizar, enfim, encerrar essa conversa, eu gostaria de puxar uma imagem, um exemplo que eu também gosto muito. Eu tenho uma filha de 3 anos. Quem tem filho, filha, é comum você mexer em alguma coisa
e aquilo virar um problemão. Então, de repente, a criança colocou todas as peças ali, os brinquedos, o jogo, o ambiente, ela tá ali conversando com aquelas existências, né? Conversando com muitas existências mais do que a gente adulto às vezes conversa, e você vai lá e muda uma pecinha de lugar. Aquilo vira um choro. E aí você fala, mas não mudou nada, né? Não mudou nada. E na verdade mudou tudo. O que eu não vi? O que eu não percebi? O que eu estava sentindo, porque eu estava ali presente, mas eu não dei importância, eu não validei. De repente você está dançando com o par e você queria muito aproveitar um caminho, gira, seu par fez outra coisa e você se frustra. O que você não viu? O que você não cedeu? Que importância você está dando com relação ao como você controla, entre aspas, o corpo da outra pessoa e o quanto isso está tirando de possibilidade que uma dança seja em condução. Uma dança de salões, uma dança de parceria é uma dança em condução. O que isso quer dizer? Que a condução precisa continuar sendo exatamente isso, condução. Se você definir exatamente o que ela é, relegar ela a uma pergunta e uma resposta, a um jogo, etc., você está justamente tentando controlar a riqueza do que isso implica. Quando eu olho para minha filha e valido o que ela está fazendo, quando eu danço com outra pessoa e valido o que ela está propondo, e principalmente permito com que esse jogo de proposições se intercambeiem de uma forma distinta, eu estou validando a relação, eu estou validando o plano de condução, eu estou validando as proposições que já estão dançando. Quando uma proposição não dá certo, quando eu trago uma ideia de fora, eu aprendi um passo na aula e eu aprendi que quando eu faço isso, aquela menina tem que fazer aquilo. Se eu tento impor isso, eu jamais vou alcançar outra pessoa, eu jamais vou alcançar a relação em condução, eu jamais vou alcançar o corpo da pessoa. Se eu tentar te submeter ao que eu quero, eu jamais vou te alcançar. E essa é uma questão com a qual a gente deveria lidar ao falar sobre condução e proposição. Bom, eu só tenho a agradecer o convite. O Kona Dança trouxe aí essa ideia super legal de reunir profissionais com essas aulas, palestras, entrevistas de meia hora. E eu espero contribuir. A minha rede Mais Que Dançar está lá, você encontra material sobre isso. A minha tese de doutorado sobre esse assunto deve ser publicada no primeiro semestre do ano que vem. Eu também faço a gestão e a produção de projetos culturais. Estão precisando dos meus serviços, tanto de aula, dar curso, dar palestra, júri, jurado, etc. É só me chamar, eu vou ficar muito feliz. Eu também tenho uma empresa que se chama Supimpa, que trabalha com essa parte de produções culturais, e também é uma loja física agora, que deve começar no mês que vem, que é uma loja de brinquedos e jogos educativos, Um pouco da minha trajetória passa também por esse lugar de lazer, de recreação e de outras formas de relação. Então eu só tenho a agradecer. Baixem o livro lá em PDF, comentem nas redes, sigam a gente. E muito obrigado ao Cleidson, muito obrigado ao Cristóvão, muito obrigado ao Presidência. Eu espero que aproveitem esse material, mas principalmente todos os outros, e que venham